Capítulo 18. Ficaram apenas na sala Jorge, Maurício e a baronesa. A indignação de Dom Luís parecia haver desvanecido a energia de Jorge. A consciência do pobre rapaz, como que vacilando ao embate das violentas paixões paternas, quase lhe censurara a precipitação do passo que dera. Igualmente abatido, Maurício sentia remorsos ainda mais vivos, não podendo já duvidar da inocência do irmão. Como perdoaria a si próprio as suspeitas e insultos com que o ferira? No vão da janela, a baronesa observava-os, imóvel e silenciosa. Maurício ergueu enfim a cabeça e, tendo nos olhos ainda vestígios de lágrimas, hesitou alguns instantes. Depois, por um desses movimentos prontos e irresistíveis a que a violência dos afetos o provocava, caminhou agitado para Jorge. «Jorge», disse ele, íntimo e sinceramente comovido, «se ainda se não esgotou a generosidade da tua nobre alma, não me retires a afeição que por tanto tempo te mereci». Jorge apertou-lhe a mão com afeto. «Nunca te a retirei, Maurício. Podes crê-lo. Afligem-me alguns dos teus desvarios, principalmente porque sei que eles estão em contradição com os nobres sentimentos da tua alma. Mas para te perder a afeição, não é isso motivo. Para mim, és nesses momentos como uma criança que se vê a dormir à beira de um precipício. Inspiras-me, como ela, apenas sustos, e não cólera nem aversão». E os dois rapazes abraçaram-se com efusão. «Vamos», disse a baronesa intervindo. «A situação precisa que se pense nela seriamente. As pazes estão feitas, em boa hora. Pensemos agora como gente de juízo. Antes de mais nada, Jorge, o que há de verdade em tudo isto?» «O que eu disse?» «Vê bem, fala-me com franqueza. Eu não acreditei no que de ti se espalhou. Consideraria que Jorge pudesse praticar uma loucura, mas uma ação indigna, um abuso de confiança, sabia que não. Porém, não há em toda esta história alguma coisa que não dissestes ainda? Berta é para ti completamente indiferente? Esta é que é a questão». Só a muito custo, Jorge pôde disfarçar a turbação em que a pergunta de Gabriel o lançou, mas respondeu com aparente serenidade. «Berta é uma rapariga que por todos os motivos respeito». E com mais custo ainda, acrescentou: «E nada mais». «E para Maurício, o que é Berta?» continuou a baronesa, sorrindo ao voltar-se para o primo mais novo. Não obteve logo resposta. «Bem vêem», insistiu ela, «que há uma coisa que eu não posso ainda explicar. Assisti à vossa reconciliação, sinal de que havia havido uma desinteligência. Qual foi, pois, o motivo dela?» «Uma das minhas loucuras», respondeu Maurício afinal. «Cedi a um movimento de paixão, encontrando-me com Jorge ontem, quando ele saía da casa de Tomé da Póvoa, e soltei expressões que parece que ainda me estão queimando os lábios». «Então, visto isso, achavas-te com direito de sentir ciúmes. Segue-se que amas Berta, e é de veras esse amor?» A fronte de Jorge contraiu-se levemente ao ouvir a pergunta, e enquanto aguardava a resposta do irmão. «Se responder pelo que penso dele», disse Maurício, «juro que é». Desta vez, um ligeiro sorriso deslizou nos lábios de Jorge. «Isso quer dizer», tornou a baronesa, «que respondendo pelo que pensas de ti, receias muito que não. Pois, meu caro priminho, a ocasião exige que se ponha de lado caprichos e brinquedos de criança e que se siga com sisudias e tenacidade de homem um caminho qualquer. Não estamos em tempo de brincar. Dá-se uma grave crise em que todos os bons planos de Jorge podem ser destruídos de encontro à resistência do tio Luís. Eu nem posso calcular o que resultará de tudo isto e, portanto...» Interrompeu-a neste ponto a entrada de um criado, pedindo-lhe para chegar ao quarto de Dom Luís, que desejava falar-lhe. «Neste caso esperemos o resultado desta entrevista para adotar um partido», dizia ela, apressando-se em satisfazer os desejos do tio. Em caminho para o quarto de Dom Luís, a baronesa notou nos corredores e nas salas intermédias um movimento extraordinário que não sabia a que atribuir. Os criados iam e vinham apressados. Comunicavam ordens uns aos outros, abriam e fechavam portas, desciam a duas e duas as escadas e transportavam diferentes objetos como se tratasse dos preparativos de uma jornada. Nos aposentos de Dom Luís, achou Gabriel Ofidália em pé no meio da sala, enquanto Frei Januário, de joelhos junto de uma arca, introduzia nela algumas peças de roupa que aquele lhe ia indicando. «Eu não sei o que Vossa Excelência vai fazer, Sr. Dom Luís.
murmurava no entretanto o egresso, que parecia cumprir a tarefa de má vontade, suando em bagas. Isto não tem pés nem cabeça. Olhem agora, sem cômodos nenhuns, assim, de um momento para o outro. Dom Luís, sem responder às reflexões do procurador, continuava a indicar-lhe os objetos que devia arrecadar. Gabriela dirigiu-se a ele. Mandou chamar-me meu tio? Mandei sim, Gabriela. Desculpe importuná-la, mas tenho que lhe pedir um favor, respondeu Dom Luís com forçada placidez. 1000 que sejam. Depois do que se passou, não quero demorar-me nesta casa uma só noite. Peço-lhe por isso hospitalidade na sua. Se me não engano, tencionava partir amanhã para lá, não é verdade? Pois bem, faça o sacrifício de partir hoje e permita-me que a acompanhe. 1/4 e uma enxerga bastam-me. Preciso de me ir acostumando a tudo. A baronesa ficou por alguns momentos muda de surpresa. Mas por quem é, meu tio? Grande prazer me dará a sua visita. Porém, em outras circunstâncias e por outros motivos. Não tome resolução alguma enquanto assim está dominado pela paixão. Veja o que vai fazer. O que se dirá? O que se falará por toda a parte? Já de sobra tem em que falar. A vergonha não é maior, tornou o velho mais agitado. Pois sim, acudiu o padre, mas reunir a vergonha ao incômodo, a falar a verdade, A vergonha, mas tenha certeza, tio, de que julga bem e despreocupado de paixões os atos de seu filho? Quem lhe diz que outros não chamarão virtude àquilo a que chama baixeza? A cólera relampagueou de novo nos olhos do velho. Gabriela, por quem é? Desista de contrariar-me. Asseguro-lhe que me não demove na resolução em que estou e que somente me aflige. Se não quer conceder-me o abrigo dos seus tetos, irei bater a outra porta. Gabriela não insistiu. A minha casa é sua, sempre, meu querido tio. Vou dar as ordens para partirmos. Não esperem por mim, recomendou ainda ao fidalgo. Eu irei com Frei Januário mais tarde, porque tenho que fazer antes. Sinto o incómodo que isto lhe vai causar, Gabriela. Mas os criados ficarão na estalagem da encruzilhada. Todos cabem, visto também os quero levar. Escusam de ficar a meio caminho. Então, fecha-se a casa morisca, ao que estou vendo. Muito bem. A casa de meu pai é bastante espaçosa e com os arranjos que eu mandei fazer ultimamente, deve bem servir para nós todos. Agora um pedido. Qual é? Jorge está consternado pelas suas ásperas palavras ao jantar. Não há de reconciliar-se com ele. Gabriela, se é amiga de Jorge, não procure trazê-lo à minha presença. E se quer que isto que sinto cá dentro contra meu filho não cresça ou degenere em paixão pior, não pronuncie diante de mim por ora o nome dele. Gabriela tinha certo dom para conhecer quando convinha lutar e quando era preferível ceder. Desta vez percebeu que o ânimo de Dom Luís não estava para acalmar de pronto. Saiu sem aventurar mais uma palavra a tal respeito e foi ordenar os preparativos da partida. Ao passar na sala, onde ainda estava Jorge e Maurício, apenas lhes disse: Trata-se de partir já. Para onde? Para a minha casa, nos Bacelos. E meu pai? Tudo parte. É uma imigração completa. E a casa morisca? Fechada, ao que parece, até acabar o interdito. Mas isso não pode ser. Mas é, e eu vou dar ordens precisas para a mudança. Eu vou falar com o meu pai, exclamou Jorge erguendo-se. A baronesa reteve-o. Não vás, é inútil e perigoso. Deixa que os fatos sucedam naturalmente. Eu já estou convencida de que esse é o melhor expediente. É preciso que teu pai desafogue a paixão que lá tem dentro. Entende que deve sair daqui, deixemo-lo sair. Estas exterioridades acalmam-no. Depois lhe aparecerás. Então, agora recusa ver-me? Recusa. O que não tira que não possa estar muito à vontade na minha casa dos Bacelos. Há lá um pavilhão na quinta, ao talhar para um refugiado como tu. Passados poucos minutos, os moradores da casa morisca punham-se em movimento para a quinta dos Bacelos. Os preparativos não ocuparam muito tempo, porque o fidalgo mandara apenas levar o que fosse estritamente necessário. A baronesa veio despedir-se do tio, que insistiu em querer ser o último a sair de casa. Jorge e Maurício partiram em companhia de Gabriela. O fidalgo ficou só com Frei Januário,
que continuava a protestar por todas as formas contra a resolução da mudança de quartel a horas impróprias. D. Luís não lhe respondia. Quando o procurador, a fim de suavizar as agruras do desterro, pretendia fazer transportar algum objeto que podia ser de utilidade para melhor acomodação da família, o fidalgo ordenava-lhe secamente que o deixasse ficar, o que cada vez mais exasperava o padre. Vendo que tudo estava pronto, D. Luís deixou por alguns instantes o procurador na sala e subiu vagarosamente as escadas que conduziam aos antigos aposentos da filha que perdera. Ao penetrar ali, que doloroso estremecer o do coração do velho. Ia desamparar também aquele quarto. Esta ideia só poderia fazer vacilar-lhe a inabalável coragem. Era um lugar de reconhecimento, aquele pró-desconfortado ancião. Tudo ali dentro se conservava como no fatal dia em que ela morrera. Todos os objetos que haviam pertencido à infeliz criança ali se guardavam religiosamente, e ia deixá-los. O leito, o genuflexório, o tocador, a harpa, parecia possuírem uma voz para falar-lhe dela, e havia de fugir-lhes. A coragem, porém, não sussurrou na luta. D. Luís fechou discretamente a porta para si. Depois, com fervorosa comoção, beijou quase um por um esses diferentes objetos, e ao chegar junto do leito, o mesmo em que a vira adormecer do último sono, ajoelhou, soluçando, e cobriu de beijos e de lágrimas as almofadas onde tantas vezes se encostara a pálida cabeça da sua Beatriz. Mais tranquilo, depois desta efusão de dor, ergueu-se, enxugou os olhos e desceu com a mesma lentidão as escadas até ao portal, onde o padre o esperava já com impaciência e inquieto pelo adiantado da hora. Um criado segurava pela rédea os cavalos que deviam transportá-los. Vamos, vamos, Sr. D. Luís. Olhe que nos apanha à noite na estrada e os caminhos não são lá para essas coisas, exclamou o padre aflito. D. Luís, em vez de responder-lhe, disse para o criado que segurava os cavalos. Vai esperar-nos na Baixa do Paúl. Nós já lá vamos ter. Então Vossa Excelência quer ir a pé até à Baixa do Paúl? Perguntou o padre assustado. Vou? Mas é um estirão. E? Então que fazes? Parte, disse D. Luís com impaciência para o criado, e este obedeceu-lhe prontamente. O padre ficou a resmunhar. Eu cada vez ando mais às aranhas com a gente desta casa. Sempre tenho visto e ouvido coisas há tempos a esta parte. Olhem que preparos estes. Havemos de cear a boas horas, não tem dúvida nenhuma. Agora fecha a porta, Frei Januário, ordenou D. Luís. O padre tomou com ambas as mãos a enorme chave do portão e fê-la girar na fechadura. Este movimento produziu um som agudo, semelhante ao gemido de uma ave, o qual ressoou tristemente pelo interior daquela casa deserta. O padre tirou a chave, que juntou ao molho que trazia, deu um encontrão à porta para verificar se ela estaria bem fechada e depois olhou para D. Luís. Vamos, disse este. O padre ia pôr-se a caminho, mas parou vendo o fidalgo seguir a direção oposta à Quinta dos Bacelos. Vossa Excelência, para onde vai? Por aqui, respondeu secamente o fidalgo, continuando a andar. Mas Vossa Excelência está enganado. Esse não é o caminho. Bem sei. O padre seguiu-o, murmurando contra as vinhetas do fidalgo. Esta cabeça já não regula a direita. Onde diabo quer ir este homem? O caminho que D. Luís continuava a seguir ia tão divergente do que o padre esperava que outra vez o interpelou. Mas Vossa Excelência, onde quer ir? A casa de Tomé da Póvoa, respondeu D. Luís, e acrescentou. E advirto-lhe, Frei Januário, que não me sinto com disposições para conversar. O padre sabia que sempre que D. Luís fazia certas observações, em certo tom e com certa inflexão de voz, era inútil e imprudente contrariá-lo. Por isso calou-se, o que aumentou o mau humor que já trazia acumulado. A casa do Tomé da Póvoa, resmungava ele. O homem está doido. Ora isto! E eu a aturá-lo. O que me estava reservado? A intenção com que o fidalgo demandava a casa do fazendeiro era um mistério indecifrável para o espírito do procurador. Tinham descido a encosta, a meio da qual se erguia a casa mourisca. Aproximavam-se da ponte que atravessa o vale. A tarde ia no fim. Era já a claridade do crepúsculo que iluminava a paisagem. A azáfama do trabalho acalmara. Nos marcos dos campos, à soleira das portas e nos parapeitos das pontes, repousavam finalmente os lavradores das fadigas do dia.
O gado caminhava para as presas, conduzido por crianças de 6 e 7 anos. Nos arvoredos ouvia-se um cantar de aves, tímido como ele é, ao aproximar-se do outono e ao aproximar-se da noite. Era tal a serenidade da tarde que se apercebia ao sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. A suave melancolia daquela hora influiu no ânimo de Dom Luís. Que densidade de tristeza a que poisou naquele coração! Saudades, mas saudades escuras de velhice, saudades de quem não tem futuro, era o que havia naquela alma. Com o passado lhe tinham ido todos os objetos das suas crenças, do seu amor, das suas afeições. Já não era capaz de entusiasmo, e os olhos, em que o entusiasmo não influi, veem tristemente coloridas todas as cenas da vida. Ao desencantamento do presente, juntavam-se as apreensões pelo futuro a entenebrecer-lhe o espírito. Era de veras infeliz aquele velho. Depois da ponte seguia-se a colina onde prosperava a herdade de Tomé. Dom Luís reuniu alento para subi-la. O padre aventurou outra observação. Senhor Dom Luís, eu não atino com as razões que trazem Vossa Excelência aqui, mas não vejo por que possa resultar bem algum de semelhante visita. Veja o que faz, a prudência... Sossegue, Frei Januário, atalhou Dom Luís com um sorriso amargo. Não imagino que venha praticar alguma violência. Já lá vai o tempo em que nós resolveríamos à força de braços os nossos pleitos. A nossa vez passou, bem vê. O padre conheceu pelo tom da resposta que o fidalgo estava já mais quebrado, mas ainda pouco disposto para explicar-se. Para se chegar à casa de Tomé da Póvoa, por os lados por onde Dom Luís seguia, tinha-se de tomar por uma avenida de olmeiros, orlada por sebes naturais formadas de madressilvas e de roseiras. Ao fim desta avenida ficava uma das entradas da quinta do fazendeiro. Era a parte que ele cedera às predileções da filha e da mulher, e onde as balsaminas, os limonetes e as hortênsias cresciam vigorosas, e a relva restendia com as violetas e malvas que a entremeavam. Dom Luís desceu lentamente a avenida com os olhos fitos no portão da quinta. É aquela uma das entradas da propriedade, não é? Perguntou ele ao padre. É sim, senhora. Repare Vossa Excelência que é um portão de quinta nobre. Falta-lhe o brasão. O fidalgo calou-se e não tirou os olhos do portão da quinta, da qual se ia avizinhando. Passados alguns instantes, respondeu à observação do procurador dizendo: Dentro de alguns anos mais, pode comprar barato da casa mourisca. Os meus filhos não serão exigentes no preço. O padre não soube bem o que devia dizer neste caso. Limitou-se por isso a expelir um simples "oh", sem entonação que o definisse. Chegaram enfim ao portão. Dom Luís ordenou ao padre que tocasse a sineta. Este ia fazê-lo quando se voltou dizendo: Anda gente cá dentro. Dom Luís não foi superior a certo sobressalto ao ouvir a notícia. Vencendo-se, porém, caminhou resoluto e com a fronte contraída para diante. De repente estremeceu, parou e, comprimindo o peito como se fora ferido ali, murmurou: Oh, santo Deus! Que tem Vossa Excelência? Interrogou inquieto o padre, que reparara no gesto de Dom Luís. Foi pontada? Estes passeios violentos e fora de horas? O fidalgo não respondeu e continuou com os olhos fitos em não sei que ponto no interior da quinta. Frei Januário desviou para ali a vista, a fim de elucidar-se na explicação do mistério. Chegava neste momento ao portão uma rapariga, singelamente vestida de branco, que correu ao encontro deles. Era Berta. O meu padrinho! Exclamava ela dirigindo-se ao fidalgo. O senhor Dom Luís! Até que enfim o vejo! Julguei que não chegava este dia. E pegando-lhe na mão, beijou-a com respeito e afeto. E Dom Luís não lhe a retirou, nem teve uma palavra que lhe dissesse. Continuava a olhá-la, como esquecido de tudo e profundamente perturbado. O padre observava a cena boquiaberto. Há que tempos o não via, prosseguiu Berta com uma carinhosa volubilidade de criança. Pois tinha bem saudades. Quantas vezes olhava para aquelas janelas a ver se por acaso o descobria em alguma. Mas nunca, nunca. Que vontade que tinha de lá ir. Mas disseram-me que o padrinho nunca saía e que vivia quase sempre só no seu quarto. Para que é que vive assim? Isso faz-lhe mal. Mas que tem, senhor Dom Luís? Meu Deus, está a chorar. O padre deu um passo à frente, como duvidando do que ouvira. Dom Luís afastou-o com a mão.
É verdade, disse ele afinal, profundamente comovido. É singular isto em mim. Mas que quer, Berta? Quando aqui cheguei e a vi... Não me tratas já por tu? Interrompeu Berta, sorrindo tristemente. O fidalgo, depois de uma curta hesitação, repetiu. Quando aqui cheguei e te vi, lembrei-me da minha pobre Beatriz. Parecias-me ela. Ela era mais moça quando morreu, mas ultimamente tinha deitado corpo. E depois trazia às vezes um vestido dessa cor. E, enfim, há tanto tempo que não via uma rapariga que se assemelhasse. Sim, porque há muitas por aí, mas nenhuma ainda me recordou como tu. É notável, a mesma cor de cabelo, a mesma estatura, certas maneiras e até o metal da voz. Não é verdade, Frei Januário? É notável, a minha pobre filha, como tu me recordas, Berta. Ai, como tu me recordas. Não se aflija. Não se aflija, era mesmo assim que ela me dizia. Não, que era mesmo assim, pois não era, Frei Januário. Não se aflija. Se tu soubesses o que eu estou sentindo, Berta, se tu soubesses o que vão de saudades aqui dentro... Então não sei, não era eu amiga de Beatriz também? O tempo mais feliz da minha vida não foi aquele em que a conheci. Ainda ontem chorei ao reler as cartas que ela me escrevia. E ela escrevia-te? A última que tenho dela é datada de 8 dias antes da sua morte. Pobre criança! E dizia-te que sabia o estado em que estava? Dizia, mas que fingia iludir-se para não afligir os seus. E era assim, era. Nunca se ouviu uma queixa daquela boca. Morreu a sorrir o pobre anjo. E o saudoso pai quase soluçava ao avivar-se aquela permanente chaga do seu coração. Senhor Dom Luís, acudiu Frei Januário, olhe que lhe faz mal estar a recordar essas coisas. O passado, passado. A noite está connosco e... É verdade, atalhou Berta, e eu a demorá-lo aqui. Faça favor de entrar, meu padrinho. A mãe anda para lá, para a quinta. Meu pai está para a cidade e julgo que só amanhã virá, mas... Estas palavras recordaram a Dom Luís o motivo que o trouxera ali. Chamaram-no à realidade de sua presente situação, afugentando as memórias do passado, melancólicas, mas suaves para o seu espírito. Mudou imediatamente de expressão. As lágrimas como que se lhe secaram aos estos da paixão que crescia nele. Ergueu a cabeça que a tristeza curvara. Assumiu aquela aparência majestosa que costumava apresentar aos olhos dos estranhos e em tom ríspido, porém menos cordial do que até ali, disse para Berta que era agora para ele a filha de Tomé da Póvoa e já não a companheira de Beatriz. Berta, ia-me esquecendo o que me trouxe aqui. O coração domina-me ainda às vezes, mas a crise passou. Vinha procurar teu pai, visto que não o encontro, peço que lhe transmitas o meu recado. Soube hoje que um dos meus filhos havia recebido dele adiantamento de dinheiro a título de empréstimo para melhorar a nossa propriedade, e isto sem garantia alguma. Não sei a quanto monta a soma recebida, mas em todo o caso não posso aceitar o empréstimo ou a esmola. A dívida há de ser paga em breve tempo, mas enquanto não for, deixo em penhor da minha palavra aquela casa que hoje mesmo abandono e tudo que nela se contém. As chaves aqui ficam, virei a seu tempo buscá-las. E fazendo sinal ao procurador, tomou as chaves da mão deste, que continuava a estar abismado, e entregou-as aberta. A estupefação da rapariga era tal que maquinalmente as recebeu, sem bem saber o que fazia. Parece-me que será bastante garantia, acrescentou Dom Luís. Se eu não sou vítima de uma perseguição do céu, espero resgatá-las ainda. Se não, adeus, Berta. Mas, pôde enfim dizer a filha de Tomé saindo da sua abstração. Isto não pode ser. Eu nem sei o que estou fazendo. Por quem é, padrinho? Meu pai não pode querer... Não te pertence julgar destes negócios, Berta. Faz o que te digo. Deixar a casa morisca, a casa em que tem vivido sempre, onde nasceu e morreu Beatriz. E porquê? Que somos nós para si então, padrinho? O fidalgo tornou-se de novo sombrio ao responder. Berta, quando a minha consciência me impõe um ato na vida, é inútil tentar comover-me. A consciência, repetiu Berta timidamente, como exprimindo uma dúvida. Se queres também chamar a isto um preconceito de classe, como já lhe chamou um de meus filhos, chama-lhe embora. Em todo o caso obedeço-lhe e de obedecer-lhe me orgulho.
e o fidalgo ia para retirar-se quando Berta lhe disse hesitando: "E não me consente que lhe beije outra vez a mão?" O ânimo irritado do senhor da casa morisca abrandou outra vez ao som daquelas palavras meigas. D. Luís estendeu a mão aberta, que lhe a beijou chorando. Ao sentir-lhe as lágrimas, o fidalgo ergueu-lhe amigavelmente a cabeça, perguntando-lhe: "Por que choras, Berta?" "Porque sinto que já não me tenho a amizade que dantes me tinha." "Criança", disse o fidalgo com uma brandura que havia muito tempo ninguém conhecera nele, "que tens tu com as paixões áridas das nossas almas de homens? Os entes como tu, e como aquele que eu perdi, nasceram para as dissipar e não para sofrê-las." E cedendo à comoção que de novo o dominava, o severo e implacável D. Luís, com admiração crescente de Frei Januário, apertou a afilhada nos braços e pôs-lhe na fronte um beijo, como os que dava em Beatriz. E ao separar-se daquele lugar, ia outra vez com as lágrimas nos olhos. Ao fim da avenida, de onde se avistava o portão, voltou-se. Berta permanecia no mesmo sítio, a segui-lo com a vista. "Repare, Frei Januário, repare! A quem vê daqui, à distância, não parece mesmo a minha Beatriz quando nos esperava à porta da casa morisca?" "Sim, as raparigas ao longe todas se parecem, mas olhe que é noite fechada, Sr. D. Luís." "Jesus! E agora a dizer-me adeus", continuava D. Luís, dizendo adeus também. "É mesmo aquele anjo que eu perdi. Fujamos destes sítios, que eu tenho medo de enlouquecer." "E até porque é noite fechada", acrescentou o padre. "Valha-nos Deus." Depois de longo trato de caminho andado em silêncio, D. Luís parou e levantou os olhos ao céu, exclamando com paixão: "Que tremendas culpas estou eu espiando, meu Deus! Porque me roubas tudo para tudo dares àquele homem. Até a filha, até a suave consolação daquele amor de filha que eu perdi, até esse ele possui. Que tremendo castigo, senhora!" Daí até ao termo da jornada, na Quinta dos Bacelos, não tornou a pronunciar uma só palavra. Quando lá chegaram, ia a noite adiantada, e já havia desassossego pela demora dos dois. O padre procurador estava furioso, dizia ele completamente desconcertado. "Uma estafa assim, depois de um jantar lauto. Esta gente não tem consciência. Deus queira que não me venha por aí alguma apoplexia. Os filhos são doidos, o pai está pateta, e eu que os ature." E correu à cozinha a ver se havia alguma coisa quente que o confortasse. Fim do capítulo 18.